Olha só, uma conversa agora sobre religião, política. Evangélicos de esquerda se uniram para impulsionar candidaturas progressistas e oferecer uma alternativa àqueles que partilham da mesma fé, mas discordam das bandeiras conservadoras da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso. A bancada evangélica popular defende políticas públicas contra a desigualdade social e a religião em si deve ficar fora dos mandatos, já que o movimento defende o Estado laico. Para a gente conversar um pouquinho sobre bancadas evangélicas, sobre o avanço do conservadorismo no nosso país, a gente convidou o pastor Ariovaldo Ramos, que é coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, apresentador do programa Daqui para Frente, aqui da TVT. Estamos também com a psicóloga Silvia Gerusa, que é doutora em Ciência da Religião. Silvia, pastor Ariovaldo, um prazer receber vocês, viu? Muito obrigada pela participação. Prazer é nosso. Obrigado. Obrigada, pessoal. Deixa eu começar com o pastor Ariovaldo para falar um pouquinho sobre essa bancada evangélica popular que se forma agora para fazer, de fato, um enfrentamento às questões ali dentro da política relacionadas à religião, mas também não só a isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa formação dessa bancada e como que vocês têm se articulado, pastor. Bom, boa tarde, Thalita, boa tarde, Jerusa, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Privilégio sempre muito grande estar com vocês. Nossa bancada é uma novidade do ponto de vista da formação, mas é um desejo já antigo. Quando nós começamos o enfrentamento do golpe em 16, e também denunciando que a chamada Frente Parlamentar Evangélica não representava a todos os evangélicos como propalava, nós já sentimos a necessidade de ter uma alternativa político-eleitoral para os cristãos que queriam fazer valer, primeiro, a sua diferença em relação aos evangélicos que a bancada evangélica dizia representar, e também fazer valer uma posição que nós entendemos ser a posição evangélica por natureza, que é a posição do Estado laico, do fim das desigualdades sociais, da justiça social, etc. E conseguimos finalmente elaborar esse trabalho juntamente com Samuel Oliveira, Reverenda Eliade, Valéria Vilhena, das Evangélicas pela Igualdade de Direito e vários outros. Nós conseguimos agora efetivá-lo esse ano. E o que é a bancada evangélica popular? É um grupo de jovens, principalmente, mas não só, ligados a vários partidos de esquerda, que têm como elo comum o fato de serem evangélicos, e decidiram, então, se apoiarem mutuamente e também se prepararem para exercer uma função político-partidária institucional a partir da sua fé, é óbvio, mas, acima de tudo, a partir da noção de cidadania, de laicidade e de democracia, de Estado democrático de direito. Então, isso é a bancada evangélica popular. A gente está com um grupo de formação, contamos com o apoio do sociólogo Ruda Ricci, que tem um curso de preparação para aqueles que têm vocação político-partidária. Além disso, mantemos uma constante conversação e troca de experiências e coisas que o valham, que pretende continuar após as eleições, na esperança, inclusive, de que muitos dos nossos candidatos sejam sufragados. Então, seria um apoio constante para fazer valer esses valores que a bancada defende e se apoiarem mutuamente na manutenção da fibra necessária para isso.
E, claro, isto é uma opção à esquerda, uma opção ao fundamentalismo que tomou conta da política partidária evangélica. Então, é uma proposta alternativa e, nesse sentido, revolucionária, porque sempre que um camarada ia para o lado da esquerda, do ponto de vista político partidário, ele tinha de fazer de conta que não é evangélico. Agora não, agora nós temos um grupo de evangélicos e evangélicas, assumidamente evangélicos e evangélicas, também assumidamente progressistas, que se oferecem para ser uma alternativa evangélica na participação evangélica da administração da nação como um todo, em todos os entes federados. Silvia, eu acho que o que o pastor Ariovaldo coloca, e que às vezes há uma dificuldade de entender, é que a igreja evangélica não é esse grupo, de fato, hegemônico. Quando a gente fala do pastor Everaldo, por exemplo, que foi hoje preso, inclusive, ele não é representante de todos os evangélicos. Quando a gente vê a Damares, a ministra Damares, ganhando um espaço cada vez maior no governo Bolsonaro, com a defesa de pautas fundamentalistas, bastante conservadoras, isso não representa o total dos evangélicos, né? Eu queria que você colocasse um pouco essa reflexão para a gente. Eu estou sem o áudio da Silvia. Espera um minutinho, Silvia. Eu estou sem o áudio. Será que está mutado? Não está mutado. Ué, o que será que a gente pode fazer então? Quer tentar reconectar com a Silvia enquanto eu continuo com o pastor? Ah, mas tá saindo no ar? É só para mim que não está vindo? Ah, não está chegando. Não está mutado, né, Silvia? Tem certeza que o microfoninho não está mutado? Vamos fazer isso, vamos tentar reconectar com a Silvia, e eu vou jogar a mesma pergunta, então, para o pastor Ariovaldo, depois quero ouvir a Silvia também. Pastor, eu queria que você fizesse essa reflexão para a gente, sobre essa hegemonia dos evangélicos. Pois é, o caso do pastor Everaldo é um caso típico. Ele, de fato, não representa a maioria dos evangélicos, certamente. E eu digo isso com bastante tranquilidade, porque, embora ele aparentemente faça parte do que seria a maioria dos evangélicos, nem essa maioria ele representa, porque ele tem uma ética que qualquer segmento evangélico condenaria de primeira mão. Ele tem uma postura junto ao poder que seria criticado pela maioria das posturas evangélicas. Então, só que como ele vem de uma denominação consagrada, e essa sim majoritária, dá a impressão de que ele representa essa denominação e, consequentemente, representa o corpus evangélico. Não é verdade, não é verdade. Ele é uma pessoa que deve ter suas explicações para as acusações que tem recebido, mas ele não representa o modus operandi, o modus vivendi dos evangélicos. Ele representa a si mesmo e é um pequeno grupo que trabalha nessa perspectiva e talvez alguns, ou um bom número dos que estão na bancada evangélica se portariam como ele. Talvez, porque nós temos esse segmento, que são os evangélicos que decidiram pela política partidária, que é legítimo, mas pelo viés da velha política, que é o viés que o Brasil sempre denunciou e sempre entendeu como, no mínimo, digno de reprovação, de reprimenda e coisa que o valha. No caso dele, é gravíssimo pelo que ele representa. Ele foi um dos fundadores do Partido Social Cristão, ele batizou o presidente da República,
ele esteve ativo no governo do Rio de Janeiro desde há muito, há vários mandatos. Então, o que ele representa torna, e tudo que ele já fez em termos de política partidária, de participação do poder, torna uma pessoa extremamente representativa de um segmento da forma de fazer política que, de fato, ataca os evangélicos, porque passa a impressão de que os evangélicos sancionam esse tipo de comportamento. E não é verdade, os evangélicos não sancionam esse tipo de comportamento. É verdade que muitos evangélicos estão totalmente ao lado do conservadorismo moralista, mas não é verdade que os evangélicos estão ao lado desse tipo de comportamento quanto à administração do erário público ou o trânsito, o tráfico de influências. Não é verdade. Então, esse senhor é um senhor sob acusação, espero que ele consiga se defender, inclusive consiga provar a sua inocência, se é que é inocente, mas tudo que se ouve acerca do pastor em questão não corresponde ao modo vivendi ou operandi dos evangélicos. Por exemplo, um pastor evangélico não batizaria o Bolsonaro porque o Bolsonaro não mudou de fé, não confessou a fé evangélica como sua fé. Então, o fato dele batizar alguém que, de fato, não assumiu a fé evangélica como sua, já fala dele muito mais do que certamente ele gostaria que nós soubéssemos. Perfeito. Acho que a gente não conseguiu reconectar com a Silvia, né? Bom, vou continuar com o pastor Ariovaldo, porque a conversa está ótima, inclusive. Você traz isso do conservadorismo moralista, né? Vou até pegar um trecho de um texto do Ronilson Pacheco, no portal UOL. E ele traz uma reflexão em relação a esse conservadorismo moralista e a comportamentos, pegando como exemplo o caso da deputada Flor Delis. Ela chegou a dizer numa troca de mensagens, né, que ela não poderia se separar do marido porque isso ia escandalizar o nome de Deus. E daí ele traz essa reflexão sobre como esse universo religioso fundamentalista acaba relativizando a vida em nome de aparências, do rigor moral, que acaba sendo impraticável, que acaba arrastando sofrimento, violência, desigualdades. E a gente pode citar tanto para esse exemplo da Flor Delis, como para o caso da menina estuprada, que teve que recorrer a um aborto legal e sofreu aquela manifestação ali na porta do hospital. Como que, de fato, esse conservadorismo moralista acaba atrapalhando a vida das pessoas, acaba fazendo com que as pessoas tragam uma imagem para a vida pública que não se sustenta e, em nome disso, poder julgar outras pessoas, pastor? Bom, o moralismo é, por definição, judicioso, sempre. Se você faz o corte dos relacionamentos pela questão de eminentemente moral, esse corte é necessariamente judicioso e é desastroso, sempre. Não é a natureza da fé cristã. A natureza da fé cristã fala de perdão, fala de comunhão e fala de ética, acima de tudo, porque fala de uma nova índole, um novo jeito de ser gente, um novo jeito de pensar como gente, que não passa pelo moralismo, passa pela ética, pelo valor do bem, pelo bem como uma busca e um desejo intenso, que é diferente de listar e classificar comportamentos. Agora, o caso da senhora em questão é uma tragédia de cunho pessoal, de cunho familiar, é uma tragédia sem paralelos e cercado de sinais de doença, inclusive de ordem emocional e, quem sabe, até mental, não sei. Mas é um caso muito atípico, muito atípico. Usá-lo como referência para falar até mesmo do moralismo evangélico, conservador e fundamentalista é um pouco exagerado.
é um pouco exagerado, porque nós estamos diante de uma tragédia, nós estamos diante de um assassinato, e não há a menor dúvida de que esse tipo de consideração por parte da deputada, se é que houve, ele não é sadio do ponto de vista da, da, da saúde mental. Não é legítimo nenhum de nós, mesmo os moralistas mais ferrenhos, jamais considerariam que entre matar e divorciar a gente mata. Jamais. Isso é uma tragédia, uma tragédia. Então, precisa tomar cuidado para não transformar essas tragédias em paradigmas de um comportamento de comunidades, de grupos, de confissões. É complicado. Eu até entendo a preocupação do Ronilson, eu até entendo a preocupação do Ronilson de marcar a questão moralista como uma questão enfermiça e que enfermiza. Eu concordo com ele que é mesmo. Agora, o caso da Flor de Lis é uma tragédia, uma exceção, inclusive uma angústia, porque é uma tragédia pessoal, envolve tantas pessoas, os seus filhos adotivos, que um dia foram aclamados como heróis de resiliência, de amor, de acolhimento, etc. Então, é um pouco complexo isso, um pouco complexo. Nós estamos diante de uma tragédia. Agora, não há a menor dúvida de que o moralismo é, por definição, judicioso. É, por definição, judicioso, e isso é um comportamento fundamentalista mesmo, que a gente não aprova, e a gente não aprova não porque é um comportamento fundamentalista puro e simples, a gente não aprova porque ele é uma negação da pregação cristã evangélica a partir dos ensinos de Jesus de Nazaré e dos seus apóstolos. Por isso a gente não concorda. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã fala em novo nascimento, em mudança de índole, e uma nova percepção ética e relacional, etc, etc. Então, eu acho que é preciso ir com calma aí, mas, sem dúvida nenhuma, o moralismo fundamentalista é um desvio da fé cristã. Não há dúvida quanto a isso. Em relação à jovem, outra tragédia, né? Pastor, deixa eu só te interromper um minutinho. Oi? Espera, só um minutinho que eu preciso entregar para a Rádio Brasil Atual, porque na rádio a gente só vai até as 4 horas da tarde, porque eles têm programação depois. Então, só deixa eu me despedir dos ouvintes que estão acompanhando. Depois, Bom para Todos fica nas redes, se você quiser continuar ouvindo a nossa conversa, tá bom? Bom final de semana para os ouvintes. Por favor, pastor, complemente a sua resposta. Então, e agora, em relação a essa menina, essa é outra tragédia, isso é um absurdo. E o comportamento. E aqui eu vou fechar 100% com o Ronilson. Esse comportamento dos fundamentalistas, sejam da Igreja Católica Romana, seja da Igreja Evangélica, esse comportamento é antiético. Esse comportamento é antiético na acepção mais profunda do termo. Primeiro que ele é contra um direito adquirido. Desde há 40 anos, uma mulher vítima de violência tem o direito à interrupção cirúrgica da sua gravidez. Desde há 40 anos. Então, é um direito adquirido, reconhecido como tal, e é um absurdo tentar impedir a consecução, a exigibilidade desse direito. É um absurdo. Então, nisso, a gente vê como o moralismo fundamentalista se torna finalmente anti-humano. Anti-humano, porque impedir essa moça de ter acesso ao seu direito, essa menina de ter acesso ao seu direito no meio de uma tragédia desse montante, que não acaba com a interrupção cirúrgica da gravidez, essa menina vai precisar de muita ajuda para superar essa tragédia sistêmica por 4 anos. Meu Deus do céu! É uma tragédia, todos nós deveríamos nos lamentar profundamente diante desse quadro. É a ausência de uma educação
intensa, é ausência de comunidade, é ausência de Estado, é ausência de tudo. Assim, é uma exploração de cortar o coração de qualquer pessoa com o mínimo de senso humano. Então, isso sim, isso aí eu fecho com o Nilson em gênero, número e grau. Isso é uma agressão sem paralelos. Assim como tem sido uma agressão sem paralelos tudo que tem sofrido a mulher no Brasil, e principalmente o fato da mulher não poder se defender dos ataques que sofre e não poder ter absoluta liberdade em relação aos caminhos que deva decidir ou que queira decidir, e ela vai fazer isso a partir da sua vida, a partir da sua luta, a partir dos seus desejos, das suas situações e consequências da vida, etc. Ela tem que ter a liberdade de decidir, ponto. Ponto. Ninguém pode julgar alguém sem calçar o sapato dele. Não é possível. Então, agora, em relação à menina, foi uma agressão, foi anti-humano, e aqui o Ronilson está certo. Esse moralismo está levando essa comunidade a uma postura anti-humana, onde determinados pseudo-valores acabam valendo mais do que a vida humana, de modo que, ao invés de a fé e a religião, e seja lá o que for, estar a serviço do bem humano, o ser humano é que passa a ficar a serviço de uma crença, de uma ideologia, de um dogma, ou seja lá o que for, o que é totalmente proibido pela Trindade que os cristãos reconhecem como Deus criador, mantenedor e redentor do universo. Importantíssima reflexão que o pastor Ariovaldo traz aqui para a gente. Eu vou pedir 1 milhão de desculpas para a Sílvia, mas o nosso horário estourou. Sílvia, já fica o convite de coração para que você volte um outro dia, para que a gente possa conversar com você também sobre todos esses assuntos, viu? Mas peço 1000 desculpas, porque a gente tem que encerrar. Pastor Ariovaldo, muito obrigada pela participação mais uma vez. Sempre um prazer te receber e te ouvir por aqui, viu? Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço. Lamento também não ouvir a Sílvia, mas até a próxima.